Boa tarde. Os alimentos transgénicos são polémicos, eles dividem as opiniões há muitos anos. Quem os defende considera que estes produtos têm um potencial grande na agricultura, considera também que eles são mais nutritivos e que têm mais qualidade. Quem os condena fala do impacto ambiental deles e fala também do impacto sobre a nossa saúde, que é muito desconhecido ainda. Quais são os riscos que eles representam para a nossa saúde? Hoje vamos falar sobre estes alimentos, o que é que são os alimentos transgénicos, quais são as suas vantagens e quais são as suas desvantagens. Vivemos num mundo à beira de uma explosão demográfica. São milhões de pessoas que precisam de alimento para sobreviver. E a agricultura procura fazer frente a essas necessidades. Mas a questão que se impõe é simples. A que preço? A ciência veio trazer para os campos a tecnologia dos organismos geneticamente modificados. Para muitos, são sementes de esperança de uma agricultura mais produtiva que possa combater a fome no mundo. Mas para outros, é a colheita da discórdia que ameaça a saúde humana. É em torno destes prós e contras dos OGM que focaremos a discussão de hoje do Sociedade Civil. Mais à frente, Diana Silva, nutricionista do Centro Hospitalar São João, fala-nos como a alimentação pode minimizar a dor nos doentes. E a fechar a emissão de hoje, Nuno Miguel Henriques vem apresentar-nos o Porto de Fado, em destaque no Teatro Sá da Bandeira. Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. Vamos conhecer mais de perto os alimentos transgénicos, vamos também saber qual é a realidade nesta altura em Portugal e para nos ajudarem nesta conversa vão estar à mesa do Sociedade Civil o Nuno Borges, que é nutricionista, professor da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Vai estar connosco também o Pedro Fevereiro, biólogo, professor de Biotecnologia Vegetal na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O António Maria Marcos Mexia, da Ordem dos Engenheiros, engenheiro agrónomo e professor do Instituto Superior de Agronomia. E vai estar connosco também daqui a pouco o Jaime Ferreira, que é presidente da Agrobio, a Associação Portuguesa de Agricultura Biológica. O que é que são os alimentos transgénicos ou os organismos, geneticamente modificados? Que alterações genéticas é que eles têm e até que ponto é que eles fazem crescer a produtividade? Também que riscos é que eles têm? São questões que levantamos hoje. Quando o homem se atreve a manipular a natureza como se Deus se tratasse, as experiências acabam muitas vezes por ter efeitos perversos. A ciência aprendeu a manipular a fórmula por trás de qualquer forma de vida, o ADN. Alterando trechos do genoma e introduzindo genes de outras espécies, é possível alterar características intrínsecas dos indivíduos, como a cor, o tamanho ou o metabolismo. Foi o que fez uma empresa norte-americana que manipulou geneticamente este salmão, introduzindo um gene do salmão-rei, um parente da espécie que vive no Oceano Pacífico, e um segundo gene de um peixe que se assemelha a uma enguia. O resultado foi um salmão que cresce 2 vezes mais do que o normal. It's the same as the traditional food. It's indistinguishable from the traditional Atlantic salmon. Aplicada à agricultura, a engenharia genética permitiu recriar plantas com capacidades extraordinárias na produtividade, mesmo em situações de stress como a falta de água, a maior resistência a pragas, a melhoria do valor nutricional e contendo o uso de produtos fitossanitários. Os efeitos a longo prazo do consumo de OGM para a saúde humana são ainda um mistério para a ciência, mas os indícios não são animadores. Um estudo francês afirmou que ratos de laboratório alimentados com milho transgénico desenvolveram tumores ao fim de 13 meses. La première étude au monde, celle-ci, qui a été faite de manière beaucoup plus poussée que les industriels, sur un produit alimentaire et sur un pesticide. Je suis surpris parce qu'il y a au moins une 50aine d'études dans différents pays du monde qui ont été faites sur ces aspects de long terme et qui n'ont jamais révélé ce type de dysfonctionnement. Donc on est au minimum surpris. E os perigos da poluição genética da vida nos ecossistemas são bem reais. Aliás, grande parte destes organismos geneticamente modificados possuem sementes patenteadas por autênticos monopólios multinacionais, como a Monsanto. O lobby desta indústria é fortíssimo e não admira por isso que os autores deste estudo tenham sofrido pressões.
J'ai subi des pressions énormes à beaucoup de niveaux, à la fois économiques sur mes fonds de recherche, mais aussi personnels, et aussi des pressions de la communauté qui me disait que je les gênais, par exemple, pour développer des biotechnologies. Para muitos, o mundo não é preto e branco e há quem encare as vantagens da produtividade destas plantações como uma mais-valia num mundo onde a fome ainda é endémica em várias regiões do globo. Mas a que preço pode a vida ser patenteável e com que efeitos perversos na saúde e no meio ambiente? Sente-se esclarecido sobre esta questão, os alimentos transgénicos, tem dúvidas? Se quiser colocar questões pode fazê-lo através do telefone do Sociedade Civil, o 227-156-256. Pode deixar-nos também a sua opinião ou o seu comentário ou a sua pergunta, se quiser, através da página do Facebook do Sociedade Civil. Procure na página do Facebook do Sociedade Civil o tema de hoje, que são os alimentos transgénicos. Já vamos começar a nossa conversa aqui com os meus convidados desta tarde, mas antes eu vou ao encontro do Hélder Reis, que está em Beja hoje, está em Ervidel, na Anpromis. A Anpromis é um centro que faz apoio de informação aos produtores que estão ligados à cultura do milho e também do sorgo. Olá, Hélder, boa tarde. Olá, Eduarda, boa tarde, bem-vindo a Ervidel, Aljustrel. A Sociedade Civil veio até ao Alentejo perceber a realidade dos transgénicos. Daqui a pouco vou ter uma conversa com o Presidente, que representa a Associação Nacional de Produtores de Milho e também de Sorgo. É bom saber que no nosso país há 170 mil hectares de produção de milho. Esta associação representa 80 mil produtores. Este é o retrato de uma conversa que vou ter para perceber como e porquês de quem faz a vida, a produção do milho. Daqui a pouco, Sociedade Civil no Alentejo. Até já. Voltamos aí então mais daqui a pouco para conhecermos essa produção e percebermos como é que funciona este centro de apoio. Boa tarde aos meus convidados. Nuno Borges, bem-vindo. Como é que o nutricionista olha para os produtos transgénicos, de uma forma geral? O grande tema que podemos focar em termos de nutrição humana à volta daqui dos produtos transgénicos é um tema, é um assunto que se calhar não está tão ligado aqui à nossa vida cotidiana em Portugal ou na Europa Ocidental, mas tem a ver com aquilo que se passa em regiões muito extensas do nosso planeta onde há fome. Fome a sério, fome mesmo. Sei lá, posso dizer-lhe que, por exemplo, no mundo inteiro calcula-se que morram cerca de 400 mil pessoas por carência em vitamina A, ou por consequências disso. E das que não morrem, muitas, por exemplo, ficam com lesões permanentes na visão, por exemplo, muitas delas afetando crianças pequenas. Pondo isto assim e pondo o problema com esta gravidade, é lógico que tudo o que a tecnologia, ou aquilo que a tecnologia puder fazer em termos de minorar este problema, parece-nos uma coisa que, a não ser feita, até parece eticamente condenável. Isto, eu penso, assim, a tecnologia deve ser posta, de facto, ao serviço das pessoas e a nutrição é um bem essencial, é um direito fundamental das pessoas. E de que forma é que a tecnologia aqui é posta ao serviço das pessoas? Aqui tem a ver, sobretudo, com vários tipos de coisas. A primeira é porque estes alimentos geneticamente modificados propiciam, primeiro, condições de cultivo mais favoráveis e, portanto, para o mesmo investimento, para o mesmo terreno, para as mesmas pessoas a cuidar desse terreno, podemos ter mais e melhor comida. Mais, no sentido que as culturas são mais resistentes a pragas, a pesticidas, etc. Isso não está bem demonstrado. Mas também alguns alimentos, eu dei há bocadinho aquele exemplo, alguns alimentos que são modificados nesse sentido de colmatar carências até específicas, nomeadamente o ferro, o ferro, a carência de ferro afeta mil milhões de pessoas no mundo inteiro, é uma em cada 7. Tem determinados nutrientes em maior quantidade, aqueles que são necessários? Alguns alimentos, sim. Por exemplo, está proposto, ainda não estará disponível, mas está proposto uma variedade de arroz rica em vitamina A, quer dizer, o arroz não tem vitamina A, portanto, nem é rica, que passa a ter vitamina A, e que pode, por exemplo, em algumas zonas do Sudoeste Asiático, se substituíssemos essa cultura por esta com este tipo de arroz, podíamos, por exemplo, minorar muitas dessas situações que é difícil minorar de outra forma. Não é impossível, mas é
operacionalmente muito mais complicado. Portanto, e é à luz Isto são as vantagens. Eu estou a falar em algumas vantagens, não é? E à luz disso, que nos parece que, obviamente que, primeiro, o conhecimento humano é difícil ser domado, ou seja, nós progredimos sempre no conhecimento. E pô-lo ao serviço das pessoas, dessas pessoas ainda por cima mais frágeis, parece-me sempre... Tudo o que seja melhorar a condição humana por via da alimentação, eu, neste caso sou nutricionista, isso interessa-me particularmente, é meritório. Agora, é evidente que depois temos que pesar nos pratos da balança se esses benefícios que são indiscutíveis, no meu entender, compensam os riscos. Que toda e qualquer tecnologia envolve riscos. Não serei a pessoa aqui mais indicada para o introduzir. Exato. Eu queria falar do seu ponto de vista como profissional de nutrição. Que reticências tem sobre isso? Se não tem, o que é que pensa sobre o assunto? Até que ponto os alimentos transgénicos devem estar presentes na nossa alimentação ou não? Eles não devem, mas a minha questão não é se devem. A minha questão não é se devem, é se para determinadas franjas da população, que não somos com certeza nós que aqui estamos, são pessoas muito mais carenciadas, eu vejo isto assim, se é uma necessidade, ou seja, não é se devem, mas é se têm. Okay. Se é possível alimentar uma população que está sempre a crescer, com os mesmos solos, com os mesmos recursos, com água cada vez mais difícil de arranjar, etc., com a tecnologia que temos hoje, não se é preciso outro tipo de tecnologia. A questão é um bocadinho essa. E sabemos que há franjas muito largas de pessoas que não têm acesso a alimentos de qualidade e quantidade suficiente. Isso é indiscutível. E essa é, para mim, a minha primeira preocupação enquanto nutricionista. Que riscos vamos causar aqui? Com certeza que não há nada inócuo, não é? Aliás, o homem tem andado a mexer com a natureza e com as espécies há muitos anos. Não é de agora, não é? Quer para se alimentar, quer para as coisas mais recreativas, como, por exemplo, fazer dezenas de raças de cães, por exemplo, ou disto ou daquilo. A nossa agricultura sempre usou pesticidas, por exemplo. A questão não é usar pesticidas, a questão é usar organismos que não existiam espontaneamente na natureza e que foram selecionados. Também tem impacto sobre a nossa saúde. E que foram ou selecionados por, digamos, alterações espontâneas que foram ocorrendo, ou até em que essas alterações já não eram tão espontâneas, mas eram induzidas e, portanto, selecionou-se isso. Esses dois processos existem. Este processo da engenharia genética, e eu, com certeza aqui outros colegas explicarão melhor, é um processo mais dirigido, muito mais requintado do ponto de vista tecnológico, se quiser, e que é muito mais dirigido a modificar esta ou aquela característica da planta, que lhe dá, por exemplo, mais resistência a algumas pragas, por exemplo, que lhe dá maior conteúdo nutricional em alguns nutrientes, como falámos, que lhe dá, por exemplo, diminuição de alguns alergénios, não é? Hoje é um problema nos alimentos, as alergias, muita gente sujeita a alergias, etc. Nós podemos, também teoricamente... é uma questão, perceber porquê. Podemos retirar do alimento o componente específico à qual uma quantidade razoável de pessoas são sensíveis e que, por exemplo, desenvolvem alergia por causa disso. Portanto, tudo isso é possível. Tudo isso é possível. E, portanto, eu acho que, em termos, neste momento, para a desgraça, desculpe dizer isto, que existe de fome no mundo ainda. E não é um problema que não está debelado de maneira nenhuma. Por muitas razões, mas... pesando isso e pesando os eventuais riscos, eu neste momento não posso, em consciência, ser frontalmente contra a introdução de organismos geneticamente modificados. Ainda não se sabe muito bem quais são esses riscos, mas vamos falar mais adiante. Pedro Fevereiro, bem-vindo, muito obrigada por estar connosco. Talvez valha a pena percebermos também no arranque desta conversa um pouco, quando falamos de organismos geneticamente modificados, dos alimentos transgénicos, estamos a falar do quê? O que é que se modifica nos alimentos? Bem, as plantas geneticamente modificadas são plantas que sofrem um processo em que transferimos, e é uma das formas apenas, mas podemos transferir um gene de um determinado organismo, por exemplo, de uma bactéria, de um fungo, enfim, de um animal, no limite, que transferimos-lo para a planta e fazemos com que ele sintetize uma determinada proteína que altera as características originais da planta. Esta é, enfim, o processo, genericamente falando, o processo pelo qual nós produzimos plantas geneticamente modificadas. É evidente que isto é o que é mais conhecido. Existem outras tecnologias associadas à engenharia genética em que não existe nenhuma introdução
mas existe uma alteração do próprio DNA que existe nas plantas. Existem processos, alterações, por exemplo, que são manipuladas em laboratório, é isso? São sempre, esta tecnologia implica sempre uma manipulação em laboratório. Não existe, de momento, nenhuma alternativa ao processo. É, como já foi dito, é um processo extremamente controlado, em que quem desenvolve a tecnologia primeiro tenta compreender como é que a proteína que é codificada pelo gene que é introduzido se comporta, quais são as suas características, se é uma proteína que induz alergias, se é uma proteína que induz toxicidade, e só depois de uma série deste tipo de conhecimentos ser desenvolvido é que se arrisca tentar produzir uma nova planta, introduzindo o gene que codifica para essa proteína. Portanto, a planta depois manipulada é observada e consegue-se controlar ou perceber exatamente tudo o que acontece a essa planta por força dessa alteração que é introduzida? Bem, nunca dizer que tudo o que possa acontecer vai ser conhecido é impossível. Não existe nenhuma planta, mesmo não geneticamente manipulada, que nós consigamos dizer ela vai comportar-se desta forma, neste local, nestas condições. Isso é impossível. Portanto, é algo que as pessoas têm que compreender, é que nós não sabemos tudo e nunca saberemos tudo sobre algum organismo geneticamente modificado ou não. E, portanto, aquilo que nós temos capacidade para compreender é, no caso dos transgenes, é compreender como é que a proteína, ou o gene que codifica a proteína é expresso, como é que a proteína é acumulada na planta, qual é o seu impacto na sobrevivência da planta e na produtividade da planta, qual é o efeito que essa planta, quando é utilizada como alimento, tem nos organismos que a consomem. Esse tipo de informação nós conseguimos ter. Agora, dizer que nós conseguimos perceber toda a panóplia de possibilidades que existe quando fazemos um processo de engenharia genética, ou quando começamos a cultivar uma nova variedade não geneticamente modificada, mas porque de alguma forma foi conseguida, isso eu diria que neste momento é quase impossível. Conseguimos saber também como é que se comporta uma planta de segunda e terceira geração, de transgénica, ou... Essas plantas de segunda e terceira geração, em princípio, portar-se-ão, bem, dependendo do processo de multiplicação, porque existem plantas que são propagadas que são plantas que se cruzam entre elas, e há outras plantas que são propagadas vegetativamente, ou seja, basicamente que clonamos a planta. Se clonarmos a planta, em princípio, ela portar-se-á da mesma forma que a planta original. Obviamente, se forem plantas que se propagam por semente e em que há um cruzamento entre duas plantas com características distintas, obviamente que a descendência nós temos que fazer uma avaliação. Dependendo da composição dos genes que se encontram nas plantas, mais tecnicamente das variantes alélicas que se encontram presentes, assim, eventualmente, podemos prever o comportamento, mas temos que fazer ensaios para verificar como é que isso funciona. António Mexia, depois disto tudo que o Pedro Ferreira aqui expôs, fiquei um pouco com a ideia de que este tipo de culturas são culturas que exigem uma atenção especial, um cuidado especial, ou... Muito obrigado, boa tarde. Uma investigação permanente, ou sim, não? Eu vou já reagir ao seu estímulo, mas talvez começar nesta primeira intervenção para agitarmos o tema, pegando nas intervenções do Nuno e do Pedro. Eu quero começar por lhe dizer que, do meu ponto de vista, do meu entendimento, comungo da ideia que o Nuno expressou, de que esta tecnologia, e de alguma maneira o Pedro, que embora ele não o tenha dito expressamente, eu sei o que ele pensa sobre esta matéria, conhecemos há muito tempo, esta tecnologia é inevitável e é irrecusável. É demasiado aliciante do ponto de vista de capacidades teóricas, do ponto de vista de potencialidades, do ponto de vista de beliscar com a natureza humana. Quer dizer, ser capaz de ter estas tecnologias é irrecusável para os cientistas que têm um laboratório com a capacidade de fazer coisas. Mesmo que elas não sejam boas para nós? Já lá vamos. Já lá vamos. Mas tenho que fazer perguntas. Eu sei. Mas a capacidade em si mesma é irrecusável, porque qualquer de nós, no seu
mesmo nos seus momentos piores, arranjará estruturas altruístas suficientemente justificativas para usar a tecnologia. No caso de acabar com a fome. Por exemplo, vamos ao caso de acabar com a fome, que é o problema da segurança e da soberania alimentar hoje, que tem 4 componentes. Só a primeira é que é aumentar a produção. E todas as outras 3 não têm nada a ver com produção. Tem a ver com, eu dou-lhe um exemplo, há países que têm imensa produção, mas se essa produção for posse do chefe do Estado ou do general, a população pode estar a morrer. Nós podemos ter os melhores altruísmos e não ter acesso. Portanto, não ter acesso. Pode ser por questões físicas, de falta, questões políticas, de não democracia. Pode ser por pobreza extrema. Pode ser porque os alimentos estão todos no supermercado e não há sequer dinheiro para entrar no supermercado. E isto não quer dizer que não haja comida. Portanto, as questões da comida, da segurança alimentar e da soberania alimentar excedem em muito o problema do estrangeiro. Em muito. A questão da produção, seja de que for, convencional, biológica, portanto, na prática, como está a dizer, é uma pergunta que eu tinha para fazer, é que foi a forma mais simpática de apresentar este porque... Não, mas a mais simpática e também a mais altruísta, porque eles durante muito tempo foram sempre apresentados assim. Estes produtos fazem falta. E farão. E é o que eu lhe digo. Porque, centrando a questão dos estrangeiros estritamente nos alimentos, inevitavelmente este argumento aparece. Mas poderia tê-lo feito nas plantas transgénicas que não sejam de utilização imediata alimentar. E o Pedro falou disso, dos colonos, por exemplo. Se eu tiver uma videira em que a parte do porta-enxerto é transgénica, mas que seja extraordinariamente resistente a nemátodos, por exemplo, é uma planta fantástica. Agora, porquê? Porque eu não vou comê-la e, portanto, fará imensa falta, por exemplo, à viticultura nacional. Põe-se, contudo, mesmo para estas plantas, uma questão que tem a ver com o que o Nuno e o Pedro disseram, que foi, estas plantas que têm genes estranhos à planta inicial, ou aos parentais, expressam proteínas ou partes de proteínas que outras não expressavam. E a questão é sempre essa. Que capacidade tem alimentar, nutricional adicional ou deletéria, porque também pode ter, e que vamos consumir. E mesmo estas plantas, que aparentemente não têm nada a ver com a nossa alimentação, não, era preciso experimentar do meu ponto de vista, se alguma dessas proteínas poderá eventualmente ter um comportamento não esperado, teoricamente, no laboratório. E vou-lhe dar outro exemplo, que não tem a ver com alimentar, na qual a tecnologia de transgenia, que no fundo é a mesma coisa, é de uma utilidade extrema para as pessoas. A produção para as pessoas que têm diabetes, por exemplo. Isto hoje é feito com base em transgenia, em que nós utilizamos baculovírus, isto é, vírus de insetos, para produzir a insulina. E isso é que faz que haja tanta insulina disponível a preço tão barato. Com esta tecnologia. Para ajudar a ser. Agora, isto não implica, e eu poderia listar-lhe aqui mais exemplos extremamente favoráveis, o que não anula que outros, estou com imensa curiosidade a ouvir o Jaime, o que não anula que outros não tenham críticas de dizer, muito bem, há casos em que a tecnologia é fantástica, há casos em que a tecnologia foi apresentada como fantástica, mas depois verificou-se a posteriori que, associada às tais proteínas que eu consigo produzir, poderão estar associados efeitos deletérios. E aí é que se levanta a essência deste seu programa hoje está exatamente aí, e aí é que se levanta o programa, e aí é que se divide muito a comunidade mundial entre o aceitar facilmente este tipo de plantas como uma solução ou não a rejeitar, mas exigir um cuidado que os defensores extremos da tecnologia às vezes parecem lidar com menos cuidado. Uhum. Então vou deixar para a segunda pergunta que eu tinha, que é perceber porque é que estas culturas, apesar de existirem, têm um tratamento especial, mesmo até em termos de legislação. E até que ponto é que isso não funciona, como é óbvio, como um sinal suspeito para os consumidores? Exatamente. Posso dar-lhe um outro exemplo. Nós já vivemos isto, não com nomes transgénicos, mas com o nome na Revolução Verde, nos anos 50, em que todas as plantas que na altura não eram transgénicas, não eram resultado do melhoramento clássico, eram apresentadas à sociedade como isto vai resolver os problemas da fome e da pobreza, porque são muito mais produtivas. E são. Mas é se eu lhes der muito mais água, muito mais adubos, muito melhores solos. Se eu não fizer, eu produzo menos. Então já estamos a viver a segunda Revolução Verde. Lembrar um bocadinho os linguinhos de aviário, não é? Esse sistema. Jaime, bem-vindo, obrigada por estar connosco também. No caso da agricultura biológica, que aqui representa, a agricultura biológica não utiliza organismos destes geneticamente modificados. Porquê? Por princípio, que é um dos princípios é o da precaução, que é em tecnologias não suficientemente testadas,
nosso ponto de vista, usando para alimentos não é admissível. Depois há outra questão básica. Porquê é que elas não estão suficientemente testadas? Ou melhor, porquê é que partem do princípio que elas não estão suficientemente testadas? A que perguntas é que elas não respondem? Primeiro, eu vou pôr isto ainda do outro ponto de vista. Na agricultura biológica, nós não defendemos propriamente tecnologias. Nós não somos contra tecnologias, obviamente. E há tecnologias muito avançadas também do ponto de vista na área da agricultura biológica que são usadas. Mas a questão básica é que nós defendemos um sistema agrícola. E é aí que está a raiz da agricultura biológica. Mas que também nós estamos a falar de tecnologia, com certeza. Mas quando estamos a falar qual de é a tecnologia que é admissível e a que não é admissível? Aqui o que não é verdadeiramente admissível é a manipulação genética deste ponto de vista, como foi aqui explicado. Que é alterar um ser, que é uma planta com determinadas características, e de repente essa planta foi-lhe introduzido um gene, por exemplo, de uma bactéria, e de repente essa planta já não é o milho, não sei quantos, mas é outro tipo de ser, não é? Eu até posso dizer que, por isso é que é considerado transgénico, ou seja, não é de certeza o mesmo tipo de ser que nós tínhamos antes, e portanto, como digo, há aqui um risco, e esse é um dos princípios da agricultura biológica, a precaução, o ambiente e a saúde. E nestes três princípios, esta tecnologia traz muitas incertezas. E traz certezas, porque já foram feitos estudos que foram apresentados riscos, traz problemas ambientais associados, porque é preciso não esquecer, quando estamos a utilizar este tipo de tecnologia, há um pacote de outras atividades, como por exemplo o uso de herbicidas, inclusive algumas destas plantas são resistentes, ou melhor, não são afetadas pelo uso desses herbicidas, e portanto quando é vendida esta tecnologia ao agricultor é vendido também um determinado herbicida, esta semente, que por outro lado é controlado por uma determinada, é patenteado, é controlado por uma determinada corporação. Isto para dizer o quê? Nós preferimos trabalhar com o património que nós conhecemos há milhares de anos, não esquecendo, obviamente, a inovação e a tecnologia. Porque o que se passa aqui, e isso eu digo já é uma das questões que foram faladas aqui de início, isto foi, de início, quando apareceu esta tecnologia do transgénico, tinha a ver exclusivamente com a questão da produção. Aumentar a produção. Ora, na agricultura biológica, a agricultura biológica não tem como primeiro princípio, maximizar a produção. Quer, obviamente, sempre, também como uma das coisas, melhorar a produção. Sim. Mas não maximizar, porque nós queremos precisamente que não agrida o ambiente as pessoas, e que viva ao ritmo da natureza, não é? O mais próximo possível ao ritmo da própria natureza. Sim, mas vivendo na sociedade atual, com inovação, com tecnologia, com tudo isso. O que nós, de facto, como disse, na agricultura biológica, no regulamento europeu que existe para a agricultura biológica, não é admissível a existência de produtos geneticamente modificados, por estas razões que já lhe referi. Tenho também a dizer que a Agrobio, como Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, é uma associação não só de produtores, mas também de consumidores, e para lhe dizer que há uma descrença enorme na Europa sobre os produtos geneticamente modificados, e não será por acaso. Portanto, as pessoas não vivem num obscurantismo na Europa. As pessoas vão-nos chegando informações, vão-nos chegando dados. Há, inclusive, alguma falta de informação do ponto de vista, por exemplo, do lado da rotulagem, quando o consumidor vai ao supermercado, não percebe muitas vezes, e muitas vezes está a consumir um produto que tem, de facto, incorporação de transgénicos, e a pessoa não sabe, e se esta tecnologia é boa, porquê é que não se dá toda a informação às pessoas? São questões que vamos trazer de volta a esta mesa já daqui a pouco, mas para já vou ao encontro de Elvira Martins, que está em Faro e quer participar no programa de hoje também. Olá, Elvira, bem-vinda. Tá, muito boa tarde. Estou a falar do Algarve, de Faro, e em primeiro lugar os meus parabéns pelo vosso programa, que é muito enriquecedor. Preocupa muito o efeito de determinados produtos na nossa alimentação, nomeadamente os, portanto, transgénicos, organismos geneticamente modificados, e hidroponia, que é outro que me preocupa bastante, portanto, compre produtos produzidos da forma mais tradicional possível e biológicos. Tenta informar-se, é para saber o que compra. Sim, exato. E utilizo com frequência sémola de milho na confecção de xarém, que é um produto tradicional algarvio. Confecção de quê? De xarém.
xerém, que é um prato tradicional algarvio. É o quê? São papas de milho. de milho. É feito com a sêmola do milho. Não E conhecia. questiono muito até que ponto esta sêmola não pode ter uma proveniência transgénica. A rotulagem dos produtos não indica, apenas diz produzido na União Europeia. Não sabemos onde nem quem os produz. E isto preocupa-me bastante. A questão que coloco, aliás, acabei de ouvir que foi há pouco referido, é que até que ponto é que há obrigatoriedade de referir na rotulagem que o produto é transgénico. Não vejo, não sei se é obrigatório, era esta a questão que queria colocar. Muito bem, muito obrigada, Elvira. Obrigada pela sua participação. Obrigadíssimo. Quem poderá responder a esta nossa espectadora? Qualquer um de nós. Eu posso já dizer a questão da rotulagem, não é? Sim. É obrigatório em algumas circunstâncias, noutras não. Ou seja, em que circunstâncias não é por exemplo, os obrigatório? cereais, se forem para consumo direto, não é? Os não óleos, é obrigatório? Os óleos. É obrigatório. Não, é obrigatório. obrigatório. Agora o que não é que depois, noutro tipo de produtos que as pessoas consomem normalmente. Por exemplo? Por exemplo, a carne, não é? Nós todos consumimos carne e os produtos de carne... Não sabemos se aquele animal foi alimentado com Eu vou produtos dizer, a transgénicos, generalidade dos animais, posso dizer, afirmar isto, a generalidade dos animais em Portugal provém de agricultura que não biológica, portanto, tem muitas das vezes uma incorporação de produtos transgénicos, por via de dois tipos de cereais, a soja e o milho, que são componentes essenciais nas rações. Neste caso não é obrigatório vir lá? Não, e não há razão nenhuma para que o seja. Porquê? Bem, a principal razão é porque quando o animal consome este alimento, as proteínas e a eventual proteína transgénica que esteja presente é completamente degradada e não existem vários estudos feitos que comprovam que não existe qualquer diferença entre a carne de um animal alimentada com produtos transgénicos ou não transgénicos. Não existe virtualmente qualquer alteração proveniente disto. Existe outra razão específica, é que seria virtualmente impossível provar quando o animal, se rotulasse, era virtualmente impossível, através das técnicas conhecidas, provar que o animal tinha comido ou não alimentos transgénicos. A terceira razão é Mas porquê? Porque não temos tecnologias para isso? Não, porque não existe molecularmente, não existem moléculas que se instalem e que persistam nos músculos dos animais ou noutros tecidos que permitam que se permita, precisamente. Para além disso, o animal não é constantemente alimentado por esta forma, o que vai ainda por cima criar problemas. Supostamente, se houvesse uma acumulação, isso iria ter uma variação enorme de animal para animal. Portanto, em seu entender, o consumidor não se deve preocupar com essa questão? Eu diria que não existem razões para que os consumidores se preocupem com essa questão e diria mais. Os consumidores desde 1998, mesmo em Portugal, que estão constantemente a alimentar-se com animais, tal como foi dito, com animais que consomem rações, pelo menos em determinada parte da sua vida, consomem rações contendo produtos geneticamente modificados, sem que exista, quer para os animais, quer para as pessoas, qualquer problema de origem médica ou veterinária. Queria acrescentar uma coisa, Jaime? É porque, tal como nós consideramos que estes alimentos não são seguros para as pessoas, nós também podemos considerar que estes alimentos podem não ser seguros para os animais. E, portanto, não sendo seguros para os animais, esses animais podem também estar doentes, ter problemas com este tipo de alimentação. E, sendo assim, isso, obviamente, também poderá passar para nós. E eu digo que é fácil de controlar, e vou dizer porquê. Em agricultura biológica, como noutros sistemas podem ser implantados para além da agricultura biológica, é controlado tudo os fatores de produção, os alimentos que entram numa exploração. Ora, pode-se saber claramente se aqueles animais foram ou não alimentados com produtos transgénicos. Portanto, por via daquilo que entra na exploração, e há um controle, há um caderno de registro. Portanto, sabe-se sempre, pode-se saber. Pode-se saber. Portanto, porque é que nós somos contra contra isto? Estava a dizer não era isso. Porque é que não somos transparentes? É que não há alteração. Eu tal como em tenho... termos da carne... Porque é que nós somos diferentes? Nós somos animais. Humanos, seres humanos. E porque é que se pode haver impacto na nossa saúde, porque é que não pode haver impacto na saúde? Porque na agricultura biológica, como digo, nós trabalhamos num sistema. Nós temos de ter um solo saudável, plantas saudáveis, animais saudáveis e com certeza que também poderemos ter assim
que nos alimentamos dessas plantas ou desses animais, sermos saudáveis. Podemos partir do princípio que estes animais, por terem comido ração transgénica, não são saudáveis? Essa é a questão. António, ia acrescentar mais alguma coisa, António Mexia? É porque estamos a chegar a pontos de polémica ou de polemização. Sempre foi polémica esta questão, não é? Não, é porque é o seguinte, portanto, as rações hoje dos animais é à base de um cereal que é o milho e de uma leguminosa que é a soja, isto para lhe dar energia, para dar proteína, e que é produção animal intensiva no mundo inteiro, mas também na Europa, é com base nestas plantas, e são basicamente transgénicas importadas dos Estados Unidos e da América do Sul. Porquê é que se usa tanto os transgénicos, já agora, que é uma questão que as pessoas levantam muitas vezes, na ração e dos animais? Torna mais barata? Há um setor de interesse aqui nos transgénicos, que é o da alimentação dos animais? Fortíssimo, porque é assim, para os níveis de consumo de carne que nós temos hoje, é impossível manter este nível de consumos sem a produção animal intensiva. E esta produção animal intensiva é impossível de fazer sem doses imensas de ração. E a ração tem que ter uma fonte de energia, que é o hidrato de carbono, que é o milho, e uma fonte de proteína, que é a soja. E a Europa não produz soja, ponto. Portanto, tem que comprar ao resto do mundo em valores que representem o consumo de rações. E o milho poderia produzir, mas produz e compra muito mais barato na América do Sul. O maior produtor mundial de milho hoje transgénico são os Estados Unidos e o Brasil, e muito do nosso milho vem daí. E praticamente neste mercado não há outra alternativa a não ser plantas transgénicas. Agora, a questão, portanto, até aí, basicamente nós teríamos que discutir se queríamos comer menos carne, de sistemas mais sustentáveis, ou se queremos comer carne barata de qualidade. Um bocadinho ao contrário, que é rações mais baratas, carne mais barata, as pessoas compram mais carne, comem mais carne. Mas estão a comer transgénicos. Não, mas estão a comer transgénicos. Mas o sistema alimenta-se assim, não é? Não, exatamente. É que estamos a pôr a coisa ao contrário quando dizemos que temos que começar pelo consumidor, é verdade. Temos que mudar o paradigma, porque as pessoas, na verdade, como a senhora de Faro perguntava, eu sei lá, e as pessoas que comem carne... Sim, mas o paradigma é criado por uma indústria que se alimenta daquilo, e depois voltar à polémica. Pedimos para que o paradigma seja virado ao contrário da parte dos consumidores. Sim, e é verdade, porque hoje o mundo está estruturado em termos de dizer hoje quem manda é o consumidor. Mas, na verdade, isto é falacioso, porque quem manda é quem consegue falar em nome do consumidor, que são basicamente as grandes superfícies e as grandes centrais de comida. Estes é que mandam em nome do consumidor, mas não é o consumidor, mas são estes que impõem as regras aos produtores hoje. Portanto, ainda em relação à questão da carne, o que o Pedro disse, do ponto de vista teórico, está perfeitamente correto, e eu aceito perfeitamente do ponto de vista teórico. Teórico e prático. Não, calma. O que começam a aparecer na literatura também outros artigos, igualmente científicos, como os que o Pedro referiu, em que, na verdade, falam na hipótese prática de migração de informação genética, não na carne, não no músculo, como o Pedro disse bem, mas ao nível, por exemplo, da flora microbiana são os micróbios que vivem nos intestinos dos animais, incluindo o homem. E aí, a esse nível das bactérias, às vezes alguns cientistas com igual credibilidade afirmam que estão a haver surpresas que não deveriam estar a acontecer, mas que há alguma migração genética. Por outro lado, sabem ainda qual é o impacto dessa migração genética. Isso por um lado, e era preciso saber isso, e era preciso confirmar. Por outro lado, estudos de longa duração de efeitos crónicos, porque, mais uma vez, nós estamos sempre aqui a falar, ou estamos sempre implícito no consumo deste tipo de alimentos, toxicidades agudas, portanto, efeitos mais ou menos imediatos, efeitos a 2 meses, efeitos a 3 meses, efeitos a 1 ano, comemos há 5 anos e ainda não aconteceu nada. Mas o problema põe-se, nós já vivemos também isto a longo prazo. Nós, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, dizíamos que os pesticidas, como começou esta ação por dizer, o DDT, eram fantásticos. O primeiro DDT que foi vendido em Portugal, em 1948, tinha na embalagem a solução para todos os problemas da agricultura. Hoje, nenhum de nós come pesticida, DDT, todos nós temos DDT nas nossas gorduras, todos nós temos DDT nas nossas gorduras. Um projeto da Universidade do Porto, do Abel Salazar, apresentado à FCT em 2012, continua a fazer sentido, e é um projeto para estudar resíduos de DDT no leite materno no norte do país. Portanto, quer dizer, continua a fazer sentido, é porque o problema está aí, e há 40 anos atrás nenhum de nós perspectivava sequer isto. Portanto, são estes falhanços da tecnologia que faz com que alguns relatórios digam que em consumos de animais a longo prazo, com estudos mais longos do que aqueles que normalmente são standardizados, começam a aparecer surpresas, inflamações, distúrbios, perturbações.
E o que faz com que os consumidores avisados comecem um pouco a pensar como dizia o Jaime, quer dizer, os consumidores... Confiando, não é? Sim, porque, vamos lá ver, a nossa relação com o público hoje, em termos de riscos, de gestão do risco dos alimentos com o consumidor na União Europeia, nas outras zonas menos evoluídas do mundo não sei, mas na União Europeia, não é na base do cientista, do professor que sabe, e o consumidor, coitado, ouve e aprende. Não, há consumidores que são tão exigentes, tão esclarecidos, tão conhecedores como... Portanto, é uma relação dialética. E se o consumidor exige, a solução não é esconder ou não é escamotear, é discutir. Muito bem. Já lhe vou dar a palavra, Nuno. Dentro de instantes vamos voltar a Ervidel, onde está hoje o Hélder Reis, em Beja. Vamos conhecer agora um pouco melhor como é que funciona este centro de apoio aos produtores que têm culturas de milho e de sorgo. Hélder. Sorgo. Olá, Eduarda, mais uma vez, muito boa tarde. Um programa onde nós refletimos sobre os transgénicos e pretendemos um debate esclarecedor. Não há nada como uma conversa no terreno. Estão em Ervidel, aliás, em Aljustrel, e pretendo perceber, afinal de contas, como se efetua uma plantação, falar com produtores e também uma associação que representa precisamente a Associação Nacional dos Produtores de Milho e também Sorgo. Comigo está Luís Vasconcelos e Sousa. Obrigado pela sua disponibilidade. Começamos por números para perceber a dimensão nacional e local da produção de milho. Portanto, o milho em Portugal é de longe a cultura arvense com maior extensão, portanto são feitos cerca de 150 mil hectares em Portugal, um terço para silagem, portanto no fundo ligado à cadeia do gado e à cadeia do leite, e o remanescente, portanto 2 terços, cerca de 100 mil hectares, fazem-se para milho grau, portanto para obter milho para alimentação ou animal ou humana. As áreas têm vindo a regredir no norte e têm vindo, ou já aumentaram no sul, sobretudo nesta zona onde nós estamos, uma zona influenciada pelo Alqueva e, portanto, onde a cultura passou a ser, de certa maneira, uma novidade, dadas as novas condições que tem para a sua concretização. Nesta zona, a cultura de milho tem aumentado à medida que os perímetros de rega têm entrado em funcionamento, de onde nos 2 próximos anos, isto é, neste e no que vem, se espera que também aqui haja um novo incremento da área de milho e, portanto, a produção de milho, quer para grão, quer em menor escala para silagem. As notícias divulgam números de aumentos, números positivos, porque efetivamente o milho é mais fácil, cada vez mais fácil cultivável, menos sujeito a pragas? Não, a grande questão do milho é que o milho é uma cultura muito bem adaptada às nossas condições. Nós temos, de facto, um país em que temos problemas de déficit de água e temos uma irregularidade climática muito significativa. Esta irregularidade climática significativa que nós temos é muito derivada de sermos um clima mediterrâneo, portanto um clima em que temos, por assim dizer, uma boa média, mas um desvio padrão bastante significativo. Mais quando a gente se refere à pluviosidade e, portanto, à queda de chuva, as temperaturas não têm um desvio tão elevado. No entanto, aquilo que nos parece é que a opção que interessa ao nosso país é uma opção definitiva por culturas que possam ser compensadas ou ajudadas por alguma rega, uma vez que o déficit hídrico é uma permanente ou uma constante ao longo do seu ciclo. Portanto, é importante que o milho continue a ter o seu papel e é importante que o milho continue a crescer, uma vez que nós importamos cerca de 2 terços do milho que precisamos. Representa uma associação que representa os produtores da área, tem um papel muito importante na sensibilização dos novos produtores e dos produtores que já estão em terreno. Como é que é a vossa relação com o cliente? A nível de esclarecimento, a nível de mais informação, cada vez mais o consumidor pretende? Pronto, a informação existe, está disponível nos sites, está disponível em muitas formas, nos nossos mesmos fornecedores de matéria-prima, de semente, de fatores de produção, por aí fora. Aquilo que é preciso é informar bem as pessoas e isso tem muito a ver também com o que as pessoas querem quando buscam informação. Se é uma chamada sound science, se é
são outras coisas. Portanto, aquilo que a gente pretende neste momento é que as pessoas sejam livres de escolher, mas que sejam conscientes quando fazem a escolha. E essa consciência, uma parte a gente pode tentar demonstrá-la, pode abrir, pode discutir, mas depois há uma parte que esbarra em alguns grupos organizados que têm como missão não definir as coisas. Vamos pôr a coisa assim. Portanto, aquilo que há neste momento, e vejo que a questão dos OGMs o preocupa, ao fim de 30 anos de produção de OGMs ainda não foi reportado nenhum caso, pelo menos que se saiba, e que tenha sido devidamente estudado, de problemas ligados à saúde humana ou à saúde animal. No entanto, na Europa, tem havido uma postura de descrença em relação a esse tipo de produção. Nós, produtores, temos uma tese ou uma prática muito simples, nós produzimos o que os nossos clientes quiserem que a gente produza. Os nossos clientes pedem uma coisa, a gente produz essa coisa. Agora, neste momento, vemos que a sociedade europeia quis ficar diferenciada em relação à sociedade do resto do mundo, ao mesmo tempo que sabemos nós que importa produtos que são geneticamente modificados, mas ao mesmo tempo não deixa que eles sejam produzidos no espaço europeu. Enfim, há aqui uma incongruência nisto, mas sim, é a Europa que temos. Como é que é a vossa relação e a sua relação também como produtor de um produto conotado e associado inevitavelmente com os transgénicos, por paralelo com cada vez mais se fala de uma agricultura biológica, 100% natural. Como é que vocês lidam com estes dois campos? Bem, portanto, no fundo há três maneiras de produzir, não é? A maneira convencional, o processo meramente tecnologicamente mais, vamos chamar-lhe evoluído no sentido mais moderno, e a chamada agricultura biológica. E no fundo temos clientes para as três coisas. Cá em Portugal o mix de clientes e a proporção de clientes é um bocado diferente do que é lá fora. Portanto, nós estamos em Portugal, nós não exportamos quantidades significativas de milho, portanto é o mercado que nos exige o tipo de produção que quer consumir. E é isso que a gente se limita a fazer, é responder às necessidades do mercado, neste caso interno. Para percebermos a nível de produção, quais são as grandes mais-valias deste tipo de produção para um produtor de milho, neste caso? Pronto, a grande questão, a grande mais-valia que o milho tem como cultura é que é uma cultura muito regular, quer dizer, enquanto que a gente, quando se meia outras culturas, não sabe ou não tem uma ideia exata do que é que vai ter como produção, em relação ao milho, a variabilidade interanual e anual é relativamente baixa. Portanto, isso dá alguma segurança. Agora, é uma cultura que é cara e é uma cultura que precisa, que é exigente em alguns fatores de produção e em algumas tecnologias. Meu caro, muito obrigado pela sua disponibilidade, por esta esclarecedora conversa no campo onde tudo acontece. Obrigado e saúde. Ficam-se dados também alguns dados para a continuação da conversa aí em estúdio, uma produção intensiva, por paralelo também perceber o contexto numa produção mais biológica e também esclarecer. Aliás, esse é o grande propósito da sociedade civil. Despeço-me do Alentejo, sociedade civil, até amanhã. Obrigada, Hélia. Ficamos com mais uma perspectiva de um produtor que é importante também ouvir. Nuno Borges, sei que tinha coisas a acrescentar em relação a que estávamos aqui a conversar. Sim, porque fica sempre no ar a suspeita dos malefícios de determinado coisa quando não há prova nenhuma de malefícios. Quer dizer, que é uma coisa que a mim, como que tenho uma mente científica... Também não há o contrário, não é? Pois não, mas eu sei que a ausência de prova não é prova da ausência. Pode ser olhado de um lado ou do outro, não é? As coisas podem ser sempre olhadas de um lado ou do outro. A ausência de prova não é prova da ausência. Exato. Mas a verdade é que estes alimentos, e às vezes não são só alimentos, também há algodão e outra coisa assim, até hoje nunca se conseguiu demonstrar malefício algum. Todos os malefícios que se apontam são de natureza teórica, ou seja, pode vir a acontecer isto. Não deixa de ser razoável. O que não é razoável, esta questão no meu entender... não faz sentido do tempo em si, ou seja... Claro, pode ser que daqui a 40 anos haja um problema. Não podemos dizer que vai haver. Porque não há prova nenhuma que vá haver.
Faço-me entender? Sim, A questão é essa. sim. A prova dos malefícios dos... Agora vou ser mais provocador. E vou puxar a brasa até para a minha sardinha mais nutricional, que é o que eu conheço melhor. A prova dos malefícios nutricionais ou outros da agricultura com OGMs é a mesma prova dos benefícios da agricultura biológica. Ou seja, nenhuma. Em termos da saúde humana, nenhuma. Neste momento, não há. E, portanto, eu posso dizer assim, mas então a agricultura biológica não serve para nada. Não, mas evidentemente no futuro pode ser que tal. Eu admito isso. Mas o que eu gostava era que houvesse a mesma bitola para avaliar uma coisa e para avaliar outra. Não é, aí é possível que no futuro isto venha a acontecer uma coisa horrível, não sei o quê, e o meu produto que está igualmente testado, o produto, o sistema, ou o método, ou como seja, o sistema de produção, é maravilhoso, mas também não tem prova nenhuma que seja maravilhoso. Faço-me entender, a minha questão é esta. Segundo aspecto, sobre a carne, eu gostava imenso que isto fosse uma maneira de reduzir o consumo de carne, porque realmente comemos carne a mais em todos os sentidos. Nutricionalmente, não tenho nenhuma dúvida disso, portanto, aí estamos todos de acordo. Terceiro aspecto. É óbvio que nós não podemos ser ingênuos ao ponto em pensar que as indústrias estão aqui para melhorar a fome no mundo, porque não estão. Foi assim que começou, Nuno? Não. Eu disse foi a primeira a trazer que a tecnologia podia. Agora, quem produz isto visa apenas aquilo que visam todas as empresas, o lucro. Isso não podemos ser ingênuos quanto a isso. Não é muito claro passar a mensagem de que se aceita os produtos transgénicos pela capacidade que tem de acabar a fome no mundo, como se estivéssemos a passar a mensagem de que vamos acabar com ela por causa dos produtos transgénicos. A tecnologia permite aumentos de produção que vão beneficiar as pessoas. Não são a única causa, eu concordo completamente com o António, concordo completamente, mas são uma maneira de gerir. Quer a fome, quantidade bruta de comida, quer nutrientes específicos, como eu especifiquei. Agora, que as empresas que fazem isto pretendem o lucro, isso não tenho dúvida. Mas para mim a preocupação nem é essa, porque o lucro, enfim, é legítimo dentro de determinadas proporções, que se não fizermos dele o Deus, não é? Sim. Agora, a questão aqui que se põe é uma que ainda não foi aqui falada, que é as questões éticas ligadas à propriedade intelectual destes alimentos. Ou seja, estes alimentos têm patente. Os outros alimentos não têm patente. Eu não posso patentear uma couve, uma cenoura, uma batata ou uma galinha. Mas os transgénicos... não só podem como são. Não é? Sim. E, portanto... Qual é o risco disso para si, Nuno? O risco é o risco, digamos, depois das soluções que puderem vir a ser encontradas com estes alimentos, estarem na mão de meia dúzia de pessoas cujo objetivo, volto a dizer, é que as suas empresas floresçam e cresçam. Percebe? Esta questão é muito importante. Bem. Pedro, esta questão é importante. Por favor. Sim, eu acho que esta questão de facto tem algum sentido de ser levantada. Não é a única e eu gostaria de voltar às questões da toxicidade e da toxicidade a longo termo. Mas esta questão é interessante. Que o António levantou. Eu acho que esta questão é interessante e é preciso ter em conta primeiro o que é patenteável não são as sementes. É preciso deixar também claro que as pessoas às vezes confundem uma coisa com outra. O que são é patenteável é a tecnologia. É a tecnologia, sim. As sementes não são patenteáveis e portanto, quer dizer que a tecnologia está nas mãos, não é só de alguns grupos? A tecnologia está nas mãos de algum grupo, mas está nas mãos de algum grupo porque os Estados assim o permitem. Porque mesmo em Portugal, por exemplo, existem pessoas com conhecimentos para desenvolver plantas geneticamente modificadas. Se os Estados ou as sociedades querem fazer esse investimento ou não, isso é outra questão. E por isso, neste momento, aquilo que acontece maioritariamente é que os Estados o que decidem não. Deixamos às empresas, e neste caso a empresas multinacionais, essencialmente, o trabalho e o investimento para criar este tipo de produtos. E, por isso, nessas circunstâncias, é previsível que durante o tempo que duram as patentes, as empresas protegerem esse conhecimento. E também é preciso ter noção, as patentes não duram eternamente. Não é? Por exemplo, as patentes relativas à tecnologia que atualmente utilizamos no milho que é produzido em Portugal já venceram. E já venceram há alguns anos. Portanto, neste momento, qualquer pessoa, na prática, qualquer pessoa pode produzir este tipo de milho.
As outras questões, até porque temos uma espectadora também que quer participar, questões que eram levantadas aqui pelo António, nomeadamente ainda voltando à questão da carne e dos animais que são alimentados com transgénicos e que depois estão na nossa alimentação, a história da migração genética das bactérias lá através dos intestinos dos animais, gostava de ouvir sobre isso, e também sobre a falta de estudos a longo prazo em relação ao impacto que estes produtos possam ter na nossa saúde. Há algo que, do ponto de vista biológico, também os telespectadores e todos devemos estar cientes. A transferência de genes entre organismos, ao contrário do que se pensava há 30 ou 40 anos, não é uma exceção. Mesmo na natureza isso passa-se, inclusivamente em termos da evolução, verifica-se atualmente que diferentes tipos de organismos foram transferindo genes entre si. Portanto, a ideia de que é virtualmente, que não é natural esta capacidade de determinados organismos receberem genes de outros organismos, isso não é verdade. Portanto, isso existe na natureza. Obviamente que existe a uma velocidade completamente distinta daquela que nós estamos a utilizar para produzir os transgénicos. E isto é um ponto importante. De facto, nesta vertente, como na maior parte das vertentes da evolução da sociedade humana e da tecnologia, nós temos percebido uma aceleração imensa. E isso pode ser considerado perigoso, ou pelo menos é um risco que assumimos constantemente. Agora, do outro ponto de vista que eu gostaria de falar não é da toxicidade aguda, porque já vimos que à partida não existe, mas é da toxicidade a longo prazo. E a minha questão que eu coloco sempre é, o que estamos basicamente a fazer nestas plantas é introduzir uma proteína nova. As proteínas têm um processo de degradação no trato digestivo que é conhecido, pelo menos até agora, é claro e conhecido. Ou seja, nós não incorporamos estes produtos. Incorporamos pequenas unidades das proteínas. Neste momento não é conhecido nenhuma doença crónica que seja resultante da acumulação de uma subunidade de uma proteína que é mais ou menos comum no organismo humano. Portanto, do ponto de vista teórico e também da prática, pelo menos ao longo destes 20 anos, não existe nenhum dado que me diga assim, daqui a 30 anos eu vou ter uma doença crónica na população derivada da utilização de muito bem, acho que ficou muito claro. Eu peço desculpa de estar a interromper, eu tenho pouco tempo, infelizmente, o assunto é vasto. Tenho comigo agora uma espectadora que está, ou connosco, uma espectadora que está em Guimarães, Maria Oliveira, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos e obrigada pelo vosso excelente programa, que eu gosto muito de ver. Sim. Estou a ouvir. Não estava a ouvi-la. Boa tarde, então. Eu queria dizer que eu sou totalmente contra os produtos transgénicos. E tem uma razão para isso? Sim, tenho, por vários motivos. Primeiro porque eu sou conservadora, mas não é pelo facto. É que eu tenho muito gravado os sabores de antigamente, a textura dos alimentos, todas essas coisas. E agora, os alimentos são totalmente diferentes, não têm sabor, não têm cheiro, a textura parecem assim, é uma coisa esquisita, dura. Mas muitos desses alimentos não são transgénicos, apesar de já não sentir o aroma como sentia antes. Sim. Mas pronto, eu acho que eu não consigo comer, aliás eu achei de os comer, porque eu não consigo. Eu não estou a ouvi-la totalmente. Não estou a ouvi-la, não. Não me ouve no seu telefone? De vez em quando falha o som. Pronto, mas agora estou a ouvir. Conte-nos então o que nos queria dizer. Pronto, o que eu queria dizer é que eu acho que, eu não sei, também não estou muito informada sobre o que eles fazem, mas de qualquer maneira eu acho que as coisas que são grandes em exagero, as batatas, as frutas, tudo isso, é grande, mas não é grande coisa, é tudo fraco, não presta. Não presta porque até mete impressão. Eu achava que as coisas preferiam ser mais naturais como eram antigamente. Porque uma pessoa vai ao mercado, escolhe, é tudo fraco, não vale nada. E muitas vezes cria-se muito, mas depois deita-se fora, porque as coisas não conseguem comer como não há... Estão bonitas por fora, não é? Que é o caso da fruta muitas vezes. E depois por dentro... Por exemplo, são tão lindos, mas dentro vai-se comer, parece uma esponja, tudo preto, deita-se fora. Não presta para nada. Os morangos duros parecem... Eu não estou a ouvi-la, de vez em quando foge-me o som. Os morangos, por exemplo, antigamente cheiravam bem, a textura era assim cremosa, vermelhinhos, saborosos. Agora não sabem a nada, são brancos, são duros, parece uma maçã verde.
e como isso outras coisas. Muito bem, já deu uma série de exemplos. Pronto. Maria Oliveira, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil falar-nos também dessa sua experiência. Diga, Jaime, rapidamente. Eu gostava só de dizer aqui uma coisa que de facto foi dito aqui pelo Nuno, que de facto não posso concordar. É que as pessoas que consomem produtos biológicos, eu posso rapidamente dizer quem sou o tipo de pessoas que vão aos nossos mercados, é que nós gerimos mercados e sabemos as pessoas que vão lá. E as pessoas que vão lá também não podem ser ignorantes nem desconhecerem, porque se voltam repetidamente é porque os produtos são bons. E reconhecem a qualidade, o sabor. Não, há estudos, desculpa. Também porque tem uma convicção, que é um bocadinho uma convicção não é só uma questão de convicção, não é? Que passa por todos nós. Mostram que há maior teor de matéria seca em produtos biológicos, há vários estudos em frutas. Partem do princípio que os produtos biológicos fazem melhor à saúde. Independentemente de fazerem ou não. Pois, mas não é só uma questão de princípio, é que existem mesmo estudos sobre isso. Temos essa convicção. Não existem. Eu peço imensa desculpa, mas não é verdade. É verdade que não é verdade. Não existe. Vão poder todos falar. Eu vou, já na última parte do programa, eu peço-lhes desculpa, mas eu vou ter... produtos com herbicidas que vamos ter que passar à próxima reportagem e eu gostava também que algum dos meus convidados me pudesse depois também falar sobre esta questão que a Maria Oliveira aqui levantou, porque muitas pessoas fazem este tipo de confusão, não é? Estávamos a falar de alimentos transgénicos e a Maria estava-nos a falar aqui do sabor, da cor e não sei o quê, claro, partindo do princípio que todos estes produtos serão produtos em princípio que não são transgénicos. Não são, mas que podem ser manipulados de alguma forma para ficarem naquele estado. Já vamos voltar. Vamos ver a última reportagem desta tarde. Têm sido feitos muitos estudos sobre os impactos que os alimentos transgénicos podem ter na nossa saúde. Aliás, já vários foram abordados aqui, mas também há muitos trabalhos que são inconclusivos. Como é que devemos muitas vezes guiar-nos no meio desta informação toda que existe? Em quem é que devemos acreditar também no meio de toda ela? Fomos ouvir mais uma opinião, fomos ouvir a opinião de Margarida Silva, que trabalha este tema também já há muitos anos. Têm uma presença mais transversal na nossa vida do que possamos imaginar. Estão nos campos, nas rações animais e, por arrasto, entram nos produtos de consumo que encontramos nas prateleiras dos supermercados. A professora Margarida Silva tem sido muito crítica sobre os efeitos dos organismos geneticamente modificados na saúde e na biodiversidade. Mas o seu trabalho mais recente não se foca tanto nestes efeitos, mas na ciência que tem sido feita em torno desta questão. E as conclusões não são as melhores. A ciência não é ciência pura e acima de qualquer preconceito. A ciência é influenciada pelo dinheiro. E no caso dos alimentos transgénicos há muito dinheiro em jogo e, portanto, as influências fazem-se sentir. É preciso saber quem é que financiou os trabalhos, até que ponto é que esses cientistas não são mais sensíveis às preocupações da indústria do que deveriam ser. E citando um colega norueguês, pelo menos 95% dos cientistas que trabalham na área dos transgénicos estão, de alguma maneira, ligados aos interesses da indústria. Neste campo abundam estudos inconclusivos e os cientistas que têm lançado alertas sobre os OGM não têm tido uma vida fácil. Primeiro porque têm enorme dificuldade em arranjar dinheiro para a sua investigação. A produção científica que têm publicado tem-lhes trazido imensos dissabores. Eu consigo pensar assim... Em 5 segundos consigo lhe dizer 5 nomes, mas há muitos mais, de cientistas que viram o seu nome arrastado na lama só porque trouxeram verdades inconvenientes à tona e à visibilidade e ao conhecimento social. Embora em ciência uma andorinha não faça a primavera e, portanto, as conclusões deles não sejam definitivas e seja necessário fazer muito mais investigação, as conclusões que têm sido trazidas a público por esse grupo de irredutíveis cientistas é de que, de facto, pelo menos alguns transgénicos trazem enormes desvantagens para a saúde e para o ambiente. Como tal, não admira que nesta matéria o mercado ande mais rápido do que o interesse público. Neste momento eles estão no mercado, existem muitas indicações de que eles são tóxicos e penalizantes para a saúde e nós continuamos a consumi-los e eles continuam a ser cultivados. Esta comida do Frankenstein está em todo o lado. Fugir dela é possível, mas é preciso ter os olhos bem abertos. Ler rótulos. Na secção dos óleos dos supermercados, escolham os óleos que não têm soja geneticamente modificada. Basta ler o rótulo para ver quais é que têm. Quando não diz nada é porque não tem, escolham os que não diz nada. Exigir aos hipermercados que disponibilizem produtos animais, leite, ovos, carne, etc.,
garantidamente sem rações transgénicas na sua origem. Neste momento essa opção não existe, que eu considero gravíssima para o direito de opção dos consumidores e, portanto, aquilo que nós todos podemos fazer é preencher uma folhinha de sugestões e pôr no hipermercado a dizer, meus amigos, por favor, digam-me quais são os produtos animais que não vêm de animais que tenham comido transgénicos, porque são esses que eu quero comprar. O poder do consumidor é muito maior do que à partida possamos imaginar. Basta fazer escolhas informadas e optar por produtos biológicos, porque numa alimentação saudável nunca fez tanto sentido jogar no seguro. Mais uma opinião que ouvimos aqui. Bom, temos muito pouco tempo, infelizmente, e tanto para conversar ainda, portanto, decidimos aqui, enquanto víamos a reportagem, que eu vou dar o tempo que temos a cada um dos meus convidados, porque têm ainda questões que queriam colocar e deixar aos espectadores. Vou começar ali pelo Nuno. Uma coisa, primeiro, nunca fiz nenhuma investigação sobre transgénicos, muito menos patrocinado por nenhuma empresa que faz deste tipo de produtos. Fica esclarecido. Que é porque lançam sempre o anátema de quem está a favor, é porque está comprado pela indústria. Eu nem sequer trabalho na área em termos de investigação, portanto, trabalho na área da nutrição, pura e simples, portanto, isso é indiscutível. Ora bom, em jeito de conclusão, eu queria reforçar as ideias que pus no início. Ou seja, primeiro, a prova de que estes alimentos são tóxicos, como foi ainda agora aqui dito, não existe. Não existe, pura e simplesmente não existe. É possível que a 80 anos haja efeitos tóxicos, ou a 60 anos. É possível porque nós não temos tempo de exposição das pessoas aos produtos suficiente para podermos dizer isso, como não temos quando introduzimos um medicamento ou quando introduzimos outra tecnologia qualquer que tenha impacto na saúde humana. Portanto, neste momento, e já com 20 e não sei quantos anos, não temos. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, diz exatamente isso. Não penso que a OMS seja influenciada ou muito influenciada por esta indústria. Que a indústria subsidia alguns estudos, isso não há a mínima dúvida e, portanto, também concordo completamente. Sob o ponto de vista nutricional, a questão aqui que me parece relevante é uma questão de ética distributiva, ou seja, nós conseguimos com a tecnologia antiga alimentar 7 mil milhões de pessoas condignamente? Acho que não. Acho que não conseguimos. Podemos fazer um esforço para, digamos, alterar, de certa forma, alguns hábitos para que as pessoas possam consumir um tipo de alimentos, sei lá, menos carne, por exemplo, como eu referi há bocadinho. Acho que é um esforço que deve ser feito no sentido de dar maior sustentabilidade ambiental àquilo que produzimos. A OMS fala neste momento, por exemplo, em aumentar o consumo de insetos na alimentação humana, que é uma coisa, enfim, que para nós pode ser muito repugnante, mas que pode ser uma solução no futuro, ou algum derivado, ou qualquer coisa assim. Portanto, já hoje no Vietnã ganha mais dinheiro a produzir insetos que a produzir agriões. Sim, mas estou a dizer, é uma questão de cultura local, é fortíssima nesse aspecto, não é? Sim, não tenho dúvida. E, portanto, negar a tecnologia como parte da solução de alguns problemas que temos, acho que não. Acho que não deve ser. Agora, a nossa obrigação é mantermos vigilantes e termos um sistema de controlo e de avaliação permanentes que nos passam a alertar para se algum problema acontecer. E que nos permita reavaliar as decisões que foram tomadas. Isso é evidente. Pedro, por favor. Bem, a primeira coisa é que dizer que, do meu ponto de vista, são inaceitáveis as declarações da doutora Margarida Silva relativamente a, por exemplo, insistir que os investigadores estão todos pagos pelas grandes multinacionais para defender os alimentos geneticamente modificados. Parece-me absolutamente inaceitável esta afirmação e não tem qualquer crédito. Eu devo dizer que sou financiado por dinheiros públicos para fazer investigação em plantas geneticamente modificadas. Tenho mais de 15 artigos publicados especificamente nesta área. E embora tenha vários contactos com várias empresas, nacionais e multinacionais, por exemplo, nunca fui financiado por elas para fazer qualquer desses estudos. E, portanto, sinto-me perfeitamente à vontade para discutir este e outros assuntos. E inclusive, algumas das pessoas, como por exemplo, o Dr. Seralini, que a Margarida
defende intransigentemente, ao contrário, os seus trabalhos são financiados por grandes cadeias de distribuição, que é do conhecimento público. Portanto, esta história de que existem os maus, que são aqueles que defendem uma tecnologia que neste momento está essencialmente, é verdade, na posse de grandes grupos multinacionais, e os bons, que são as pessoas que lutam contra a tecnologia, é algo que deveria ser colocado completamente de parte, e nesse aspecto preferiria mais a posição do Nuno, que é a tecnologia existem virtualidades, existem riscos, temos que estar atentos e verificar se quer as virtualidades se mantêm, quer se os riscos são riscos reais e que se efetivam, e em que situação é que devemos prevenirmos ou em que situação é que devemos utilizar. Será uma área que continuará com certeza debaixo de vigilância, no sentido de haver mais estudos e mais investigações, não é? Continuará a ser estudada. António Mexia, por favor. Muito bem, muito obrigado. Ora bem, eu comungo também desta visão de que o mundo, de facto, não é preto. Já foi uma das primeiras frases aqui, disse, o mundo não é preto e branco. O mundo é tonalidades de cinzento e, portanto, isto aplica-se absolutamente à tecnologia e às formas como nós as utilizamos. E a tecnologia é boa ou má se usarmos bem ou mal. Não é necessariamente ela própria qualificada com nenhum epíteto deste tipo. Em relação à minha presença aqui, em que eu venho representar a Ordem dos Engenheiros, eu queria deixar muito claro nesta intervenção final que a Ordem comunga da manutenção do princípio da precaução. Quer dizer, a tecnologia existe, há casos bons, há casos reconhecidamente em que nós estamos a usar bem a tecnologia, há outros em que há dúvidas, pois será feita uma análise caso a caso com o princípio da precaução que vigora neste momento. Este princípio da precaução, basicamente, também já foi aqui referido. O seu suporte fundamental é a apreciação técnica com base em características científicas. Todavia, eu gostava de trazer à colação, e nesta intervenção final, duas outras componentes que também podem ter importância. Na Europa terão menos, mas noutras regiões do mundo podem vir a ter muito mais importância. São componentes psicológicas ligadas à forma como os indivíduos percebem este risco. E falámos hoje aqui muito, de facto, desta enorme variabilidade de percepções individuais que afetam todo o resto da análise. E a terceira, finalmente, a sociológica, que isto é, numa repartição de lucros e benefícios para a sociedade e para as empresas, onde é que quem ganha mais, quem ganha menos, também já falámos aqui disso. Portanto, essas três componentes deverão estar associadas. Finalmente, e porque é de facto a minha área, eu sou um homem da proteção das plantas, do uso dos pesticidas, das tecnologias, ouvimos ali o Vasconcelos e Sousa em Hervidel falar da cultura mais importante, final do milho, que é extremamente exigente em fatores de produção, e eu dir-lhe-ei que eu consigo, de facto, em Portugal, neste momento, ter, nas áreas de milho do Sul, ganhos económicos em fazer milhos transgénicos, mas não tem que ser necessariamente sempre assim, nem é generalizável. Isto é, há zonas do mundo, incluindo em Portugal, em que partindo de milhos completamente não transgénicos, de polinização aberta, que pertencem a todos, usando os fatores de produção da forma correta, eu tenho exatamente as mesmas produções. E, portanto, é uma questão de facto de opção. António, obrigada. Muito obrigado. Peço desculpa. Então, nós, como representantes da agricultura biológica em Portugal, recomendamos o consumo de produtos biológicos, obviamente, livres de transgénicos. Diria mais, há um produto que é consumido muito pela população portuguesa, que é o leite, e que obviamente tem a tal questão da alimentação animal e que está alimentado em grande medida por alimentos que contêm transgénicos. Diria sobretudo que obviamente nós não temos nada contra a tecnologia e a tecnologia sempre ajudou o homem e há de continuar a ajudar o homem. E, portanto, mas nós já estamos cá há cerca de 2 milhões de anos, como homens, hominídeos, e temos uma evolução e, portanto, não acreditamos muito em coisas que são nos apresentadas quase como milagrosas, como aparecessem agora e como resolver todos os problemas do mundo, como é o caso da questão da alimentação no mundo. A questão da alimentação no mundo defende-se por outra coisa. Hoje em dia nós temos 30% de desperdício alimentar entre a produção e o consumo. Portanto, hoje em dia, se quisermos alimentos, eles existem.
Eles existem, podem não estar acessíveis à população. É outra questão. Muito obrigada aos 4 por terem vindo esta tarde à Sociedade Civil, por nos deixarem toda esta informação, que eu penso que ajudará também a esclarecer os espectadores, ou pelo menos a formarem opinião sobre esta questão e a procurarem mais informação sobre ela. Bom, vamos continuar a falar de alimentação, mas de uma outra forma. Vamos falar com uma nutricionista, a Diana Silva, e da forma como os alimentos, a alimentação que fazemos, pode, de alguma maneira, ajudar os doentes com dor crónica. A Diana Silva é nutricionista do Hospital de São João. Bem-vinda, Diana. Obrigada por estar connosco. Eu gostava, de uma forma geral, que me enquadrasse este tema, porque para mim é uma novidade. A alimentação pode, de alguma maneira, ajudar os doentes a sofrerem menos, aqueles que têm dor crónica? Olá, boa tarde. Na realidade, a alimentação tem um poder grande, portanto, nessa área. Embora a alimentação não seja curativa 100%, portanto, da dor. É preciso sublinhar isso, mas não é? Isso é muito importante. É evidente que se o indivíduo tem uma doença crónica ou, portanto, se tem uma doença oncológica, não vai, portanto, a alimentação não vai seguramente curar, portanto, a doença, mas vai minimizar muito a dor ou o sofrimento, portanto, do paciente e dar, sobretudo, uma coisa que é a qualidade de vida, portanto, ao doente. E porquê? Porque nós sabemos que mesmo que o indivíduo tenha uma boa condição nutricional, o que acontece é que ele pode perdê-la pelo seu estado, portanto, de saúde, ou seja, pelo seu diagnóstico, pela sua patologia, portanto, em causa. E rapidamente pode-se degradar, porque se instala um stress, o stress próprio da doença, porque se instala a anorexia, portanto, da doença, e o indivíduo vai deixando de comer, vai deixando, portanto, de se poder alimentar. A doença traz desequilíbrio, não é? Agora, é importante pensarmos o seguinte, seja no indivíduo saudável, seja no indivíduo doente, existem princípios de alimentação que são fundamentais cumprir. Aquilo que nós chamamos e que todas as pessoas, portanto, conhecem, a alimentação, portanto, saudável. Portanto, aquilo que nós realmente devemos comer no nosso dia-a-dia e nas porções, portanto, corretas. Isso é transversal, tanto no indivíduo, portanto, que é saudável, como no indivíduo que tem realmente a doença. É a base. É base. Nós temos sempre que partir, portanto, dessa base e com os conhecimentos nutricionais que temos de cada um, portanto, dos alimentos e dos seus efeitos a nível, portanto, do nosso, portanto, organismo. Isso é que dá o bem-estar, isso é o que permite o indivíduo ser saudável, a contribuição para se ser, portanto, saudável. E, portanto, em muitas situações, portanto, da doença, e muito particularmente, por exemplo, na doença, portanto, oncológica, nós sabemos que os tratamentos são de tal ordem, portanto, agressivos, a quimioterapia, a radioterapia, muitas vezes a própria corticoterapia é tão agressiva que o indivíduo realmente, aquilo que gostava, deixa de gostar, aquilo que comia, deixa, portanto, de comer. E nós temos que procurar, para além de oferecer, e oferecer na quantidade e na qualidade certa, nós temos também de saber como os modificar para o indivíduo serem mais apelativos e para que o indivíduo os possa, portanto, consumir. Porque muitas vezes sabemos que isso não, portanto, acontece. O indivíduo não come porque não gosta, porque não tem sabor, porque deixou de ter cheiro, porque deixou de ter paladar e realmente o que é doce não lhe parece doce ou o que é salgado é muito salgado. Portanto, e teremos que ter alguns cuidados. Portanto, é muito importante que nessa altura se veja o indivíduo, quando o indivíduo está doente, se veja também a nutrição não seja uma coisa secundária, mas que seja realmente uma coisa complementar e que faça parte do tratamento multidisciplinar que esse doente tem que ter. Pode contribuir também para a recuperação dos doentes, não é? Em relação à dor em específico, existem alimentos que de alguma forma podem ajudar, para além da tal alimentação saudável base de que falava, podem ajudar estes doentes? Nós temos que... Há muitos tipos de dor. Há dor psicológica, há dor emocional, há dor, portanto, física, há, portanto, estes vários tipos de dor. Com certeza que sim. Porque nós sabemos que existem muitos alimentos pelos os seus conteúdos nutricionais, pelos seus constituintes, digamos assim, eles são poderosos, portanto, nomeadamente, por exemplo, sei lá, o grupo todo dos frutos vermelhos, alimentos ricos, portanto, em ômega 3, como os peixes, como todos, por exemplo, os alimentos, portanto, verdes,
outros escuros, portanto, uns que são mais ricos em cálcio, outros que são mais ricos em magnésio, outros que são mais ricos em outros micronutrientes, como selênio, cobre, zinco, etc. Todos esses, às vezes, micronutrientes que são muito importantes nesta fase, porque como micro que são, eles também se perdem muito rapidamente, portanto, é importante repô-los, podem realmente ajudar, portanto, o indivíduo a sentir-se melhor. Por exemplo, existem muitas situações de doença em que, se nós retirarmos o glúten é uma proteína, sim, e na peça anterior falou-se aí muito, portanto, em proteína, mas é uma proteína que existe em alguns cereais, nomeadamente no trigo, no centeio, na cevada. Muitas vezes não existe uma evidência científica que por A mais B, que, portanto, nós curamos ou nós melhoramos, portanto, a situação. Mas o indivíduo sente-se muito mais confortável quando nós retiramos ou quando repomos, portanto, alguns alimentos e alguns, portanto, nutrientes que constituem esses alimentos. Portanto, temos que também jogar um bocadinho com essa situação. Portanto, nós podemos minimizar a dor no sentido de dar mais conforto gástrico, melhor, portanto, o indivíduo come melhor, sente-se melhor, portanto, tem melhor qualidade de vida, minimiza o seu sofrimento, minimiza, portanto, a sua dor, como é óbvio que sim. Agora, de uma coisa nós temos a certeza, é que se nós temos um indivíduo em risco nutricional, e quando nós, portanto, avaliamos o risco nutricional, que é uma coisa extremamente importante e que deve ser avaliada logo no início de uma situação, portanto, da doença, nós, se temos o indivíduo, mesmo que não o temos em risco nutricional, nós temos que estar alerta porque ele pode entrar em risco nutricional. Ou se o indivíduo está em risco nutricional, ele tem uma condição nutricional afetada, então temos que olhar, portanto, para ele de uma forma e não podemos contribuir de jeito nenhum para que esse risco vá aumentando. Nós temos que minimizar, portanto, o risco. E a forma de minimizarmos o risco, como é óbvio, na área da nutrição, sem dúvida nenhuma, é através, portanto, de uma alimentação equilibrada e ajustada, portanto, a essa situação. Também para as defesas do próprio doente e para ele melhorar, recuperar, porque nós sabemos que o indivíduo, portanto, desnutrido... Portanto, esta é uma área à qual se deita cada vez mais atenção, com certeza, e que começa a ser sem dúvida integrada nenhuma, sem dúvida. Nas últimas 2 décadas, tratamento de um doente. Exatamente, e nas últimas 2 décadas tem-se dado uma importância, maximiza muito esta situação, com bons resultados, com muito bons resultados, quer na criança, quer no adolescente, quer no adulto, e mesmo num adulto às vezes mais envelhecido, e mesmo nas situações em que nós sabemos que a doença não é curável. Portanto, nós sabemos que este indivíduo não tem cura, portanto, que ele vai, portanto, morrer passado pouco tempo. Mas nós sabemos que se lhe dermos, entre outras coisas, também uma alimentação melhor, nós também vamos lhe dar seguramente, vamos contribuir para a melhor qualidade de vida, portanto, desse indivíduo. Muito bem. Tiana, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil e por nos ter deixado esta informação que eu penso que é útil para todos que nos acompanham em casa. Vamos conhecer as notícias dos parceiros da Sociedade Civil para hoje e voltamos já a seguir. A Associação Raríssimas dispõe agora de uma unidade de cuidados continuados integrados. É a primeira em Portugal, especializada no âmbito das doenças raras. O encaminhamento dos utentes será feito pelos hospitais e centros de saúde, mas quem necessitar de obter mais informações pode contactar a Casa dos Marcos, que fica na Moita, na área metropolitana de Lisboa. Palmeiras Bravas é o nome da exposição de Pedro Barateiro, que está no Museu Coleção Berardo, em Lisboa. As obras que compõem esta mostra de arte contemporânea produzem uma observação do presente estado do mundo onde vivemos. Estará patente até 24 de maio. A recuperação das fachadas, cantarias e azulejos do Palácio Nacional da Pena está concluída. O processo de escolha e produção das réplicas foi rigoroso, tendo a intervenção tido um investimento com cerca de 300 mil euros. Implantados no topo da Serra, o Parque e o Palácio da Pena são o expoente máximo em Portugal do romantismo do século XIX. Fruto do gênio criativo de Dom Fernando II, o rei da educação germânica, casado com a rainha Dona Maria II, incorporou referências arquitetónicas de influência manuelina e mourisca no palácio. Produziu um surpreendente cenário das 1001 noites. Em torno do palácio, o Parque da Pena, com 85 hectares, é o mais importante arboreto existente em Portugal, com espécies provenientes de todo o mundo. Depois de visitar a Pena, o compositor Richard Strauss escreveu: "Hoje é o dia mais feliz da minha vida.
Conheço a Itália, a Grécia e o Egito e nunca vi nada que valha a pena. É a coisa mais bela que tenha visto. Este é o verdadeiro jardim de Klingsor. E lá, no alto, está o Castelo do Santo Graal. Aberto todos os dias do ano, é possível desfrutar deste riquíssimo património através de percursos livres ou orientados. É uma experiência inesquecível. Agora vamos dar a conhecer uma iniciativa muito jovem ainda na cidade do Porto. É o Porto Fado, acontece no Teatro Sá da Bandeira e é organizado pela Embaixada do Conhecimento. Está connosco o diretor da Embaixada, o Nuno Miguel Henriques. Olá, Nuno, bem-vindo e muito obrigada por estar connosco. Vamos explicar antes de mais o que é isto, o Porto Fado? O Porto Fado é uma homenagem ao país, ao fado, aos poetas do fado. Ou seja, somos o único país do mundo que tem esta sintonia maravilhosa entre a poesia e o fado. Quase podíamos dizer que é um fado falado. E é isso que nós fizemos neste pequeno espetáculo, que se intitula Porto de Fado, que é um porto também que pode ser dito como uma homenagem, que é realizado umas vezes ao fim da tarde no Teatro Sá da Bandeira, na Sala Estúdio, que é administrada e programada pela Embaixada do Conhecimento, no Centro Histórico da cidade do Porto, e que se inclui história de Portugal, história do Porto, fado cantado, poetas ditos e interpretados em bilingue. Isto é, nós temos em português e temos em inglês, de modo a permitir aos estrangeiros que felizmente aderem com muita facilidade a este tipo de iniciativas, porque é a nossa cultura, é aquilo que temos de melhor, a irem a um teatro de 1856, numa sala mais próxima e de proximidade, e até poderem pedir este ou aquele número de fado. O teatro está bem entranhado no centro da cidade. É interessante este espetáculo e fiquei com um pouco com a ideia, primeiro porque as pessoas não fiquem com a ideia que isto é um concerto de fado, não. Isto tem mais, é um espetáculo que teatral, é um evento tem o teatro teatral como base e depois tem a música também, não é? Portanto será um teatro musicado, digamos assim. Ele foi feito muito ou concebido muito para os turistas, não foi? Não só. Para os portugueses que querem ouvir um ou outro tema que têm alguma curiosidade, mas também para os turistas, para aqueles que nos visitam e que querem um programa alternativo de fim de tarde. Nós também fazemos algumas sessões à noite, como por exemplo no sábado fazemos à noite, às 21h45, para as famílias irem. Na sexta-feira temos às 18 horas no Teatro Sá da Bandeira, mas o que é que acontece? Os turistas gostam do programa de fim de tarde e depois temos aqui uma proximidade com a Estação de São Bento, que é um sítio maravilhoso, com todo as pessoas que vão, que vêm e que às vezes antes de apanharem o comboio, que é uma curiosidade que está-se a passar, ainda podem ir. E para os turistas é uma forma que deve ser muito interessante de entrarem dentro do ambiente do fado, não é? De entrarem, não, e gostam de saber coisas. Nós tivemos polacos, tivemos eslovacos, que mal sabiam inglês, quanto mais português, e eles no final diziam, sentimos, é a palavra que eles dizem. Porquê? Porque o fado, a poesia, os poetas, aquilo que é nosso, que é português, que muitas vezes nós ignoramos, é ali dito e sentido com alma, com garra, e isso passa para eles. Isso é muito bonito. O Porto Fado já teve algumas sessões, já me falou, mas vai ter agora uma série delas seguidas, não é? A partir de sexta-feira? Sexta, sábado, domingo, temos estas sessões. No próximo fim de semana, no outro fim de semana, temos também, à sexta e sábado, também as sessões. Depois, no domingo, teremos um espetáculo que se chama Fátima e, portanto, vai ficar o Porto de Fado, precisamente nestes dias, permitindo aos turistas, mas também às famílias, poderem ir de baixo custo, ou seja, é um espetáculo low cost, fica já aqui dito. Também, nesta altura. É importante, porque ir a uma casa de fados, hoje em dia é caro para os portugueses irem, para ouvirem os fados que tanto gostam, para ouvirem os poetas. E depois temos outra coisa, que é o fado pedido. Isto é, as pessoas podem pedir, podem participar, podem cantar. Temos uma interação entre, não há a quarta parede, entre o público e o palco, e podem dizer, olha, gostava de ouvir José Régio, que é um poeta que a Amália conheceu num jornal e que depois tanto cantou. Olha, eu gostava de ouvir este ou aquele poeta, gostava de ouvir Fernando Pessoa, aliás, ou gostava de ouvir cantado. Os vários tipos de fado estão representados, exatamente, não é? Desde o folclore, desde o fado canção, passando por o fado falado, todo o tipo de fados é interpretado com artistas convidados. Esta série de espetáculos tem como artista convidada principal a atriz e cantora Vera Mónica, que canta e que interpreta, porque não é só cantar, é preciso interpretar com alma, com garra, com aquilo que é nosso, com aquilo que é português. E é isso que nós tentamos fazer. Começou por dizer, nós explicámos aqui que este espetáculo é promovido pela Embaixada do Conhecimento. O que é a Embaixada do Conhecimento? A Embaixada do Conhecimento é uma
produtora e gestora de emoções, de cultura, de eventos, que produz e leva ao conhecimento não só em Portugal, mas também ao estrangeiro, neste caso em África, e que leva diversos produtos de bens culturais e artísticos. É uma chamada indústria criativa, moderna, alternativa e que vive dos seus bilhetes low cost, de baixo custo, permitindo a toda a gente levar o conhecimento a alguma coisa. Não é o lazer pelo lazer, mas ter algum fundo. Seja na poesia que fazemos às segundas-feiras no Teatro Sá da Bandeira, um pouco por todo o lado com o Fernando Pessoa, seja na história de Portugal em uma hora que temos em cena, na história do 25 de Abril, na Fátima e no agora Porto com o de Fado. Porto de Fado, não é? Uma forma de trazer de uma forma agradável às pessoas a nossa cultura. E a nossa história, não é? E aquilo que é nosso, que é tão Luís Miguel, bom muito obrigada. e que Muito é obrigada por fantástico. ter vindo à Sociedade Civil. Porto de Fado, não se esqueça então, no Sá da Bandeira, este fim de semana e no outro fim de semana, pelo menos. Estamos no final do programa de hoje. No próximo programa vamos falar sobre as relações entre Portugal e a China. Elas estão a fazer 35 anos. Vamos perceber, ao fim destes 35 anos, como é que vai a cooperação entre os dois países. Não perca o próximo Sociedade Civil, porque Sociedade Civil somos todos nós. Até amanhã.